Vamos aqui então, pessoal. Foi feita a chamada de vídeo, mas não conseguimos atender todo mundo na chamada de vídeo, ou por problemas de internet, ou porque é, alguns motivos que eu não sei também, não conseguiram atender, não sei. Então vamos lá, a correção da atividade, desta atividade. Então a gente começa com a explicação aqui do texto, com esse texto, né, falando da importância de uma capital de um país. Por que que é importante ter uma capital? Qual a função de uma capital de um país? A capital de um país, ela existe porque lá fica toda a estrutura do governo central, que nesse caso o governo central do Brasil é do presidente da República, e os que é o presidente da República, né, o Jair Bolsonaro, e temos também os deputados federais e senadores federais que trabalham no Congresso Nacional. Temos também, lá em Brasília, que é a nossa capital, todos os ministérios da educação, da justiça, por exemplo. Temos todos os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal. Então, qual a importância de uma capital? Lá na capital é onde fica o poder central do país, digamos que seria o cérebro do país, é localizado na capital, né, o poder central. E por que que a capital ela precisa ser protegida? Ela precisa ser protegida porque vamos pensar que é o cérebro do país. Então é lá que está todo o poder, é onde está concentrado o poder do país. É isso? Então, aí vamos agora à pergunta. A gente sabe que a capital do nosso país é Brasília, mas nós moramos em Brasília? Muitas crianças confundem isso e às vezes até adultos, né, pela proximidade, mas não moramos em Brasília. A gente mora no Distrito Federal, a gente mora, na região administrativa Ceilândia, que está localizada no Distrito Federal. Brasília também está localizada no Distrito Federal. Portanto, não moramos em Brasília, a gente mora próximo a Brasília. Nesse mapa aqui, do material, dá pra gente ver onde que a gente mora. A gente mora aqui, onde tá de lilás, né? A nossa RA, a nossa região administrativa é Ceilândia, a nossa cidade que a gente mora é Ceilândia, e Brasília tá aqui nesse espaço em amarelo. Então, quando perguntarem para vocês se vocês moram em Brasília, vocês vão responder: a gente não mora em Brasília, a gente mora no Distrito Federal, e Brasília e Ceilândia estão no Distrito Federal, certo? Prosseguindo aqui aos nossos estudos desse material, a gente também trouxe aqui a história de Brasília, como que surgiu, as primeiras pessoas que vieram para Brasília, como que surgiu o nome Brasília, de onde que veio, quem que deu a ideia, e o DF também. Qual presidente que criou Brasília, que fez andar o projeto, né, da construção de Brasília. Então vamos aqui um pouquinho sobre a história de Brasília. Do contrário de outras cidades do país, Brasília ela foi uma cidade planejada. Ela não foi uma cidade que surgiu espontaneamente como muitas outras cidades. Ela foi uma cidade que ela foi muito bem planejada. Então, antes da construção de Brasília, ela foi planejada por arquitetos, por engenheiros, tanto que até o formato da cidade há toda uma engenharia, né? O formato da cidade Brasília é no formato de um avião. Por isso que existe asa sul, asa norte, por conta desse formato. Então, em 1823, José Bonifácio de Andrade Silva sugeriu o nome de Brasília para a nova capital. Um padre italiano, né, Dom Bosco, ele teve visões proféticas. Então, em 30 de agosto de 1883, ele sonhou e no sonho dele surgiu o nome da cidade que deveria sediar, que deveria ser a capital do nosso país, Brasília. Em 1894, foi o momento de demarcar a área de 14.400 km², que seria onde seria o DF, o Distrito Federal, né? Então, o Distrito Federal, nessa imagem aqui do mapa do Distrito Federal, dá para você perceber que ele é um quadrilátero. O que seria um quadrilátero? É uma figura geométrica com 4 lados. Então, um quadrilátero, ele é chamado de quadrilátero Crulis, e ele
tem essa área de 14.400 quilômetros quadrados. Então, aconteceu essa demarcação em 1894. Demarcar é delimitar um território, delimitar um espaço. Então, foi separado o espaço que seria o Distrito Federal. No dia 7 de setembro de 1922, foi colocada a pedra fundamental, né, para marcar o local da nova cidade, ou seja, para marcar onde seria a cidade de Brasília. Em 1955, uma comissão de localização da nova capital federal escolheu o local em que Brasília haveria de ser construída. Nessa imagem aqui, ela não está muito nítida, mas eu pedi até para as crianças pesquisarem depois imagens de satélites da cidade de Brasília para visualizar exatamente o formato da cidade, que é realmente o formato de um avião. O presidente Juscelino Kubitschek, ele ganha as eleições, se torna presidente em 1956 e ele é quem dá início à construção de Brasília. Então, Juscelino Kubitschek é que é o responsável pela criação da nova capital. E por isso que eu até falei com os meninos, quando, um exemplo, o Shopping JK aqui da Ceilândia recebe esse nome em homenagem exatamente a Juscelino Kubitschek, aquele que criou a cidade de Brasília. Em 1957, chegam os primeiros 256 migrantes de diversas partes do Brasil, no Planalto Central. Temos uma imagem aqui preta e branca, que é a imagem da época, né? Não tínhamos imagens coloridas naquela época ainda. Essas primeiras pessoas que aqui chegaram são também chamados de pioneiros. Pioneiros por quê? Porque foram os primeiros a chegarem aqui para trabalhar na construção da nova capital. E eles também são chamados de candangos, né? Que é um termo que passa a identificar os brasilienses, né? As pessoas que aqui vieram trabalhar. Em 21 de abril de 1960, 5 anos depois de iniciada a sua construção, se em 1960 foi inaugurada Brasília, se foi 5 anos depois, então entende-se que a construção de Brasília começou em 1955, né? Então foi um processo rápido, se a gente for pensar, foi uma cidade que foi construída em 5 anos, né? Então Brasília foi construída em 5 anos e em 21 de abril de 1960 foi inaugurada a cidade de Brasília e a partir desse momento todo o poder central do Brasil passa a residir. Então, os deputados federais, senadores, presidente, os ministros dos ministérios e dos tribunais de justiça passam a trabalhar na nova capital, Brasília. Então, agora aqui vamos à atividade. A atividade pedia a primeira questão para você explicar com suas palavras a função de uma capital nacional. Então, eu não vou escrever resposta, porque é uma resposta pessoal, mas eu já falei a respeito. Qual é a função de uma capital nacional? Então, a função da capital vai ser de sediar, né? Vai ser o local onde vai estar concentrado todo o poder central de um país, certo? 2, na sua opinião, também está pedindo, é uma resposta pessoal. Por que a capital de um país precisa ser protegida? Desculpa. Aí eu respondo, não vou anotar também, mas vocês poderão, já estão entendendo a respeito. Por que vai ser protegida? Porque é na capital que está todo o poder do país. Então, por isso que deve ser protegida, né? A terceira questão pede para você pesquisar e escrever o significado das seguintes palavras: espontânea, antecedência e demarcar. Quem não respondeu até agora, eu peço que procure no dicionário. Eu não vou anotar a resposta aqui também, porque eu acho que a criança tem que ter essa curiosidade, essa força de vontade de responder a atividade. Então, procura no dicionário o significado da palavra espontânea, da palavra antecedência e da palavra demarcar. Quem não tiver dicionário, aproveita que está trabalhando com o celular, que está estudando com o celular, procura lá no Google. Significado da palavra espontânea, significado da palavra antecedência, significado da palavra demarcar, certo? 4. Em 1894 foi demarcada uma área chamada de Quadrilátero Crules, onde começaria a construção da nova capital. Quantos quilômetros foram demarcados? Escreva o número por extenso. Quem leu o texto lá viu que foram demarcados exatamente 14.400 quilômetros quadrados, pediu para escrever por extenso. Escrever por extenso
falando a grosso modo, é você escrever o nome do número. Então tá aqui 14.400 quilômetros quadrados. Lembrando que o 14 ele pode ser escrito também da outra forma com C, né? 14. As duas formas tá certo. Só corrija a escrita aí se alguém escreveu de forma errada, se esqueceu de alguma letra, tá bom? 5. Na sua opinião, por que centenas de pessoas deixaram suas cidades para virem morar e trabalhar em Brasília? Olha aí, mais uma vez, a atividade ela é toda dialogada, tá pedindo opinião das crianças. Eu vou falar a minha opinião aqui e as crianças vão construir a partir do que eu falar, né? Então, por que centenas de pessoas deixaram suas cidades para virem morar e trabalhar em Brasília? Elas vieram para cá à procura de emprego, à procura de uma oportunidade, em busca de uma vida melhor, de condições de vida melhor, né? Como você imagina a Ceilândia no início da construção da nova capital da República? Se, quando o pessoal veio para construir Brasília, lá onde é Brasília hoje, só tinha poeira e árvores, né? Então, Ceilândia também não existia. Então, você pode pensar que quando aqui chegaram, ia ter lá onde hoje aqui é Ceilândia, ia ter algumas tendas, alojamento dos primeiros trabalhadores que vieram construir Brasília e, igual a minha filha colocou, a Sibeli colocou, que tinha índios e florestas e plantações. Plantações não, árvores nativas, tá? Que plantações tem que ser plantado por alguém. Continuando aqui, vamos para a questão 7, era para ligar. Quem leu o texto não ia ter dificuldade de responder essa atividade. Ligue corretamente os anos aos acontecimentos para a criação da capital do Brasil. Então, era só ligar. Então, em 1960, em 1960, eu li lá no texto que foi inaugurada Brasília. Então, deixa eu procurar aqui, inauguração de Brasília. 1960. 1823. Não tô lembrando, deixa eu dar uma olhada lá no texto. 1823, José Bonifácio sonhou e teve aquela foi profetizado que o nome da nova capital deveria ser Brasília. Então, 1823, José Bonifácio sonhando. 1956, vamos lá ver, não tô lembrando, então vamos lá, gente, volta no texto. 1956, Juscelino Kubitschek, né? Ganha a eleição para presidente. Então, foi eleito, JK é eleita presidente do Brasil. 1956, o que aconteceu em 56? É isso, né, gente? Já tô bugando aqui. Então, 1956, Juscelino Kubitschek é eleito presidente do Brasil. 1955, começaram a chegar em Brasília pessoas de diversas partes? Não. Em 1955, foi a comissão de localização da nova capital federal, né? Então, foi escolhido onde seria Brasília. Então, vamos procurar aqui. É escolhido onde a nova capital do Brasil será construída em 1955. Em 1922, o que aconteceu em 22? 22 foi a pedra fundamental, não é? Em 1922 foi colocada a pedra fundamental para marcar o local da nova cidade. Colocada para marcar pedra fundamental, então, 1922, tá aqui. 1894, o que aconteceu em 1894? 1894, vamos aqui, temos 2 pontinhos. Começa a chegar em Brasília pessoas de diversas partes do Brasil, demarcada a área da construção do Distrito Federal. É isso aí. 1894 foi demarcada a área para a construção do Distrito Federal. E, por último, em 1957, começam a chegar em Brasília as pessoas de diversas partes do Brasil, né? E aí está prontinha a nossa questão 7. Prosseguindo aqui, tinha que ler essa reportagem, então vamos rapidinho aqui. Nordestinos e nortistas, em sua maioria, vinham atraídos pela chance de um novo começo. Em 1957, chegaram ao local da futura capital os primeiros trabalhadores. Uma massa humana de diferentes origens e características sociais, mesmo sem garantia de conforto ou de bem-estar. Primeiros migrantes procediam, na maioria, do Nordeste e do Norte e do Nordeste do país. Eram os primeiros candangos, como ficaram conhecidos aqueles trabalhadores pioneiros.
que vinham atraídos pela possibilidade de um novo começo e novas oportunidades. Saíam da terra natal com uma mala e pouquíssimo dinheiro. Às vezes, nem isso, só com a roupa do corpo. E lotavam a carroceria dos caminhões para viajar 45 dias em estradas precárias de terra batida até o local demarcado para a construção de Brasília, onde só havia mato e poeira. Então era uma força de vontade muito grande, uma busca por trabalho e de um sonho de uma vida melhor. Porque passar 45 dias numa viagem com condições precárias não é fácil, né? Então vamos lá, a letra A da 8. Segunda reportagem, nordestinos e nortistas. Então, temos aqui nordestinos e nortistas foram os primeiros a virem para o local onde seria a capital